Meu nome é Fernanda Gomes, sou primeira porta-estandarte do Estado-Maior da Restinga e hoje eu vim conversar com você sobre as oficinas de dança da nossa escola, especificamente sobre a oficina de dança de porta-estandarte. Nós iniciamos então as nossas aulas com elas divididas em duas partes, a parte teórica e a parte prática. Na parte teórica, a gente já traz a informação para elas desde o início, o que é o estandarte no nosso carnaval e o que é ser uma porta-estandarte. Como eu falei, então, na parte teórica a gente traz essa importância para elas, do que é o estandarte. O estandarte é uma tradição nossa aqui do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre ele já foi quesito, hoje ele é subquisito. E, em anos atrás, ele foi conduzido por homens e hoje em dia por mulheres, né? Então a gente vai trazendo essas informações para elas terem noção e saber a história mesmo do porquê e do que elas estão fazendo, né? O estandarte, então, como ele é um pavilhão tradicional nosso, ele é conduzido à frente da escola. Em algumas escolas tem esse costume de fazer a troca, mas originalmente é na frente da escola, atrás da comissão de frente, e tem as suas vertentes pelo meio da escola. Tem a primeira, segunda, terceira, estandarte tema, e isso a gente informa para elas, até para elas não terem aquela preocupação da divisão de importância. Se eu não sou primeira estandarte, eu não tenho a mesma importância que a primeira. Então isso a gente vai trazendo essas informações dentro das aulas teóricas e em materiais didáticos, principalmente para as pequenas. A gente fornece para as mães para futuro entendimento delas. Então, também na parte teórica, a gente informa para elas como é formado o estandarte. O estandarte, ele é de pano, isso é pela escolha da escola, é um tecido forrado, ricamente bordado com as cores da escola, com o símbolo da escola ao centro, retangular de 4 a 5 pontas, no caso aqui do Estado-Maior da Restinga são 5 pontas, e com franjas. Também isso é a escolha da escola. Nosso aqui, os nossos estandartes têm franja. O mastro dele não tem uma específica altura, porque hoje em dia nós temos estandartes de vários tamanhos, inclusive as mirins, então a gente não dá um tamanho padrão. É formado por duas hastes, esse mastro, a horizontal e vertical, que faz a sustentação deste pano. Na ponta dele tem a ponteira, que pode ser o símbolo da escola ou não. Também isso é a escolha da escola, da direção e da própria porta-estandarte na confecção do estandarte. Mas ele é deste formato e a gente informa isso também na parte teórica para as nossas alunas. Então nós partimos para a parte da aula prática, que é o que a gente começa a gerar aquela porta-estandarte, é o que a gente começa a construir aquela porta-estandarte. Lembrando, a porta-estandarte não é 100% giro. Ela tem a sua dança, ela tem a sua postura e a sua graciosidade. Então a gente faz uma divisão também nas aulas práticas para elas começarem a construir as suas características e saber também as regrinhas que a gente utiliza com a dança do estandarte. Ser uma porta-estandarte, então, é uma responsabilidade enorme, mas também é muito satisfatória quando você aprende o que é e quando você aprende a dançar, quando você tem aquela paixão pelaquela dança, assim como eu tive e tenho até hoje. Então, assim, a estandarte tem certas regrinhas para começar a dançar. Principalmente, o estandarte é o que é a principal figura entre você e o pavilhão. A principal figura é o estandarte, é o pavilhão daquela escola que você está representando. A estandarte é uma condutora. E por você ser uma condutora, você aprende a ter postura, você aprende a dançar de uma forma respeitosa para carregar esse pavilhão. A porta-estandarte, ela não pode utilizar o pavilhão sem estar de saia. E aqui no Rio Grande do Sul, uma das icônicas portas-estandartes, a Unira Pereira, ela também trouxe para nós a saia de armação, que isso também é uma cultura nossa aqui e a gente leva até hoje. Então, duas partes importantes. Para você colocar um estandarte na sua cintura, você tem que estar de saia, você tem que estar utilizando saia de armação e, principalmente, abaixo da sua saia, você não pode estar com suas roupas íntimas. Tem que utilizar bermuda. Comprimento da saia abaixo do joelho, nunca acima do joelho. Isso é uma organização que foi feita durante muitos anos e hoje em dia a gente cultiva e cultua aí a forma de se vestir para conduzir esse estandarte respeitosamente. Na prática, então, a gente começa as aulas
de expressão corporal e expressão facial. São as primeiras aulas que a gente começa com elas em questão à dança. O porquê da expressão? A gente começa a trazer para elas a forma de se movimentar, a forma da sua postura, a forma de expressar seu rosto, porque é aí que você é uma porta-estandarte de fato, com expressões, com carão, como a gente diz. Por quê? O estandarte é a cara da escola. Como a gente diz no carnaval em si, a bateria é o coração da escola e o estandarte é a cara da escola. Então, no dançar com este pavilhão, você também tem que ter a postura corporal e também a facial. Então, no início das nossas aulas, a gente tem essas aulas de expressão corporal para trazer essas características para elas. A partir do momento que a gente começa a trabalhar então essa expressão corporal e facial, a gente traz para elas o gestual, como a gente tem costume de falar, o gestual do corpo com o estandarte. Depois disso, nós começamos então a parte da dança. Como a gente já falou, porta-estandarte não é 100% giro. Tem dança, tem graciosidade, atitude e postura. Tudo isso envolve uma porta-estandarte. Tudo isso envolve ser uma porta-estandarte ao conduzir esse pavilhão. A prática, como é que a gente começa? A prática do giro, né? Que é 90% da dança. Então, para a gente começar a prática da dança em si, nós começamos a ensinar a estandarte a utilizar o pavilhão. Utilizar o estandarte, como colocar no corpo, como segurar. O estandarte, então, a gente identifica junto à aluna qual é o lado que ela vai utilizar, se é o esquerdo ou é o direito. Lembrando que isso indifere, porque ela vai dançar tanto para um lado quanto para o outro, mas um modo de segurar e empunhar o estandarte a gente já aprende agora de início. Claro que agora no início das aulas a gente ainda não fornece o estandarte em si para ela utilizar. Como é que a gente começa? O velho e bom cabo de vassoura, que todas nós no nosso início utilizamos para ter a noção de como segurar o maço do estandarte, como então empunhar o estandarte. A partir desse momento, então, que a gente identifica o lado da estandarte que ela vai utilizar, nós começamos então com o ponto fixo. O que é o ponto fixo? Nós começamos então com a dança, que é os 90% que é o giro. Nós começamos desta forma. O que é em si o ponto fixo? É a pessoa começar a aprender a girar sem ter a tontura. Começar a perder aquela tontura que a gente tem quando a gente começa a girar. Inicia o giro e volta para um ponto fixo. Inicia o giro novamente e volta olhando para um ponto fixo. E assim é o nosso início de dança. Identificamos o lado do estandarte e começamos a girar, sempre centralizando o olhar. O que a gente fala para nossos alunos também? Além das aulas práticas na quadra, fazendo essa parte do ponto fixo, nós também damos uma dica das nossas alunas fazer isso em casa, olhando para o espelho. E isso é muito bom, porque o espelho vira um ponto fixo para começar a dança e ela também já começa a construir e olhar a sua postura utilizando o estandarte. Então, com o ponto fixo, a gente começa a dar os primeiros giros, calmamente e lentamente no início, para que o corpo, então, da porta-estandarte se acostume com aquela dança. O próximo passo após isso é o giro em volta de si mesmo, que é o que a gente comentou agora. Começar a dar os giros para os dois lados, que tanto a porta-estandarte quanto a porta-bandeira, elas giram para os dois lados, tá? Então a gente começa a fazer o giro em si mesmo, em volta de si mesmo, para os dois lados, para que também a porta-estandarte comece a ter a noção dos giros, né? Então, começando com o giro em si mesmo, nós começamos a acelerar. Essa é a próxima parte da nossa aula prática de dança. Vamos acelerar o giro para ficar mais rápido, né? Porque a porta-estandarte, até para ficar mais bonito, até para aquela saia de armação que a gente utiliza subir, e para que seja mesmo exercido a dança da porta-estandarte, tem que ser um pouco mais rápido, né? Não pode ser tão lento. Então a gente começa também a ensinar, tanto para um lado quanto para o outro, a acelerar o giro. E dentro da aceleração do giro, a gente já começa também uma outra parte muito importante, que é a parada. Assim como você começa a girar, você tem que saber parar. Também tem que ter a postura e a elegância para parar.
A próxima parte, nessa parte do giro, da dança, a gente começa então uma outra parte que é o girar em volta da cadeira. Que isso todas as portas estandartes aprenderam um dia na vida e todas nós vamos passar ainda para o nosso futuro como é que é a noção de espaço. O giro em volta da cadeira é justamente isso, a noção de espaço, que a gente começa a trabalhar nos ensaios com outros destaques e até mesmo no desfile. A gente tem que ter uma noção de espaço para o carro ou a ala que está atrás, a comissão de frente que está na frente e assim sucessivamente. Então a gente tem que ter a noção de espaço ao girar. A gente não pode simplesmente sair girando e esquecer do mundo. Não é assim. Então também a próxima parte que a gente ensina é a noção de espaço, que é o giro em volta da cadeira. É o giro em volta de um ponto central, para que aquela estandarte comece a girar para os dois lados, como a gente já havia falado, tanto o estandarte quanto o porta-bandeira giram para os dois lados, em volta, e deixe um espaço fixo e também saiba olhar para os lados durante a dança para que não entre num confronto corporal com algum outro destaque ou alguma outra situação. Após então tudo, a gente começar a girar, aprender a girar para os dois lados, aprender a empunhar o estandarte, aprender a noção de espaço, nós passamos para a parte da apresentação. Apresentação do estandarte para o público. Que, como a gente falou, a figura principal é o estandarte. Você é a condutora, você tem uma parte muito importante, mas o que é o mais importante para nós é levar aquele estandarte, é levar a história daquela escola numa figura só, que é o estandarte. Então a gente ensina a partir de agora, que é a parte final, como apresentar o estandarte. Mas também não é por ser uma parte final que não é a mais importante. Eu acho que, na verdade, é a mais importante. A gente tem que saber ter a postura e apresentar o estandarte devidamente para o público, porque é aí que você está representando realmente, está sendo uma porta-estandarte. Então, na parte da apresentação, que é a nossa última parte da prática de dança, nós temos 5 pontos muito importantes. Ao apresentar o estandarte para o público, você tem que ter a apresentação do estandarte, a apresentação da escola que o estandarte está representando e o agradecimento. Nesses 3 movimentos, tanto nesses 3 movimentos quanto durante a dança, a gente vai utilizar um ponto que a gente iniciou e começou a aprender lá atrás, que é a expressão facial. Na expressão facial a gente traz o quê? O olhar, o carisma, o sorriso, o carão que a gente fala sempre para os estandartes tem que ter. Aí que você vai olhar para aquele público e seduzi-los a olhar para o teu estandarte, a olhar para a tua escola. Então esse carão, essa expressão facial, essa característica que a gente começa a construir durante o tempo, mas que a gente aprendeu um pouquinho lá atrás, é o que a gente vai utilizar nas apresentações. E durante a dança também. Então você vai fazer esses 3 pontos. E o 4º ponto muito importante é a saída dessa apresentação. Enquanto você está se apresentando, você não vai sair de costas para o público, para aquela pessoa que está ali te observando, que tu está apresentando o pavilhão. Vai sair de frente e sempre seduzindo e trazendo a pessoa a olhar para o restante da escola e para o seu pavilhão e para a sua dança. Então é isso. As nossas aulas teóricas e as nossas aulas práticas consistem em todas essas informações. Tem mais algumas que a gente vai dando durante o tempo, né? Até para a gente poder criar aquela porta-estandarte e ajudar ela a criar suas próprias características, porque isso é muito importante. Nenhuma estandarte é igual a outra. A gente vai aprendendo com o tempo a formar os nossos gestuais, os nossos passos de dança e como apresentar nosso estandarte, né? Mas sempre com essas dicas e essas aulas que a gente deu bem claro para cada uma, para poder representar aquele estandarte daquela escola devidamente e respeitosamente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre as nossas aulas. Venha para o Estado Maior da Restinga, tanto eu quanto as nossas outras portas-estandartes, que são as professoras também do nosso projeto. Estamos de portas abertas para vocês, sem limite de idade, para aprender então a essa arte tão bonita do nosso pavilhão tão querido e tradicional a ser uma porta-estandarte. Muito obrigada!